Então o transhumanismo é um arquétipo inicial previsto em Daniel 2, 41 e 42, onde vemos o homem, que é barro, lembra do homem, veio do barro, se misturando com o quê? Com o ferro, que é a máquina, né? Era ferro misturado com barro, lembra dos pés da estátua de Daniel? Para formar um reino futuro, transhumano, né? A reboque disso, nós temos as tecnologias, por exemplo, 5G, que vai dar a base para se efetuar o controle final, que é o que? A forma que interliga todas as coisas, para poder se saber onde cada pessoa está. Programando as massas via câmeras, aparelhos e chips, né? Vamos dar alguns exemplos aqui para os irmãos entenderem, dentro dessa linha aí, ó. Essa imagem aqui é uma montagem, claro, né? Do lado da esquerda nós temos um grande colisor, né? Que é o que a gente chama de Boston, em busca do Boston Diggs, né? É o CERN, né? É o grande colisor de partículas na Europa, mais de 100 km de anel, onde você acelera partículas para se chocar e estudar teoricamente a origem do universo e tudo mais. Mas tem algumas coisas esquisitas ali, né? Um exemplo é essa imagem aqui, ó, imagem de Shiva. Essa Shiva é uma deusa hindu que está, essa estátua, ela fica no pátio do colisor. A entrada do colisor, que você entra no subterrâneo, você vai para os estudos científicos. Na entrada nós temos essa estátua. Que estátua é essa? É a estátua da deusa hindu chamada Shiva. O que ela representa? Deusa da destruição. Engraçado, né? Por que tem essa estátua, né? Não é estranho? É muito esquisito. É uma espécie de ligação entre a ciência mais avançada com o espiritual. Daí surgem as teorias da conspiração, né? E até mesmo pode partir deles para se achar ridículo, pensar que não é verdade, mas por fim o fundo seria, né? Para se ridicularizar, como se diz assim, você fala a verdade para a pessoa, justamente como ser tão exagerado para a pessoa não acreditar, pensa que é brincadeira, mas você acabou de falar, o que é? É uma ideia, né? É uma tática. Então aqui nós temos lá, essa estátua aqui da Shiva, deusa da destruição, está lá na entrada, lá no pátio, na praça. Aí diz, não, isso aqui é cultural e tal, mas por que está, né? Não tem uma coisa espiritual de ligação? Em Jeremias fala que atrás dos ídolos estão os demônios, é uma representação, né? É coisa muito estranha, né? Então nós temos aqui, ó, as ligações entre o oculto, que eu acabei de falar, né? A coisa espiritual, o lado espiritual, com as coisas modernas. Muito estranho. Isso aqui não aparece em lugar nenhum, mas se você for lá, você vê. Não aparece, só quem tem interesse de ir atrás. Porque não tem interesse de mostrar isso na mídia. Por que alguém vai fazer um jornal, passar no Fantástico, em algum lugar que você assista, dizendo que lá, na ciência mais avançada, nós temos simbologias espirituais? Se eles pregam que são ateus, não tem ligação com Deus. Ué, esse Deus aí? Deus da destruição. Só não tem ligação com Deus judaico-cristão, mas os outros têm. Estranho, né? Tem algo por trás, né? Então nós temos aqui, ó, o CERN é esse colisor que eu falei, né? Comparação a Deus hindu, Shiva, simbolizando, ou criando um portal transdimensional para entidades espirituais. É uma simbolização disso. Ela é uma deusa que cria um portal, né, na mitologia, que dá o acesso aos espíritos para entrar, como se fosse criando um portal, igual você assiste nos filmes, né? Se cria um portal para se atravessar dimensões, igual se fala lá em Apocalipse, né? Os demônios se atravessando, né? E surgindo do poço do abismo e passando para o lado que ele conseguiu ver, né? Aparências de gafanhotos e tal. Então é estranho isso, né? As ligações, no mínimo é questionável, né? Tudo isso remete a grupos ocultos, velhas filosofias com a nova roupagem de engano, até mesmo da própria ciência. É isso que nós estamos lidando, tá? Dentro desses panoramas aí. Segundo alguns especialistas na área, como eu acabei de falar, Elon Musk, né, dono da Tesla, e o Stephen Hawking, né, que morreu recentemente, um dos maiores físicos da nossa era, né, depois de Albert Einstein, né, ele estava vivo até poucos dias, né.
Morreu acho que 2 anos atrás, se não me engano. Ano passado. O que eles falavam? As grandes cérebros, né, da ciência, eles mesmos falando isso, presta atenção. A última invenção da humanidade será a inteligência artificial. Porque você cria, ela se torna autônoma, ela se desliga do humano e começa a controlar ele, né? Porque ela se torna superior, a mente dela é superior. Então, se ela se torna mais inteligente do que o ser humano, a inteligência artificial, ela vai falar que ela tem que ser superior. Então, ela tem a capacidade de aumentar cada vez mais a sua inteligência. Então, ela vai ultrapassar o do homem. Ultrapassando o homem, ela subjuga o homem. O homem se torna, enquanto o homem está tornando ela como se fosse de estimação, né? No futuro ficaria o contrário, né? Ela tornaria o homem um boneco de estimação, a inteligência artificial, né? E o homem cada vez mais melhorando ela, porque parece uma corrida para a destruição. Você sabe que o fim vai ser ruim, mas você quer chegar lá. É estranho, né? É apocalíptico. Então, ela já pode ser usada em todas as plataformas já existentes para deixar de ser controlada e controlar a todos, como está escrito em Apocalipse 13, 15 e 17. E essa autoconsciência que é gerada pela inteligência artificial, ela vai ser a própria consciência se controlar a si mesma, né? Chama-se de singularidade. É também um termo moderno. Temos muitos filmes. Eu falei aqui que os filmes de ficção científica, eles são na verdade profecias do que está acontecendo. O que eles fazem? Eles colocam na tela do cinema aquilo que já está sendo estudado, mas não está na mídia, como antecipando os passos do futuro. Aí você assiste o filme e fala, isso aí nunca vai acontecer, de repente acontece, né? Temos vários exemplos disso aí. Lá nós temos a Skynet. Hoje nós temos uma Skynet. Nós já temos. Por exemplo, o ano passado o pessoal do Google e o pessoal do Facebook fez algumas experiências que eles tiveram que desligar. Duas inteligências artificiais conversando com a outra, né? Do Facebook. Eles tentando desenvolver uma inteligência artificial, né? Aí começou a conversar uma com a outra em algoritmo, e os cientistas observando. De repente eles desenvolveram uma linguagem só entre eles, que os cientistas já não entendiam mais. O que eles tiveram? Tiveram que desligar da tomada, que os dois já estavam se comunicando em linguagem própria. Eles desenvolveram a própria linguagem. Se eles estavam conversando algo, o cientista já não sabia mais o que era, porque o que foi programado era tal coisa. Como ele foi programado para ela melhorar, desenvolver a sua própria consciência, chegou ao ponto que os dois computadores, as duas inteligências se conversaram e criaram o próprio código, e os cientistas não sabiam mais o que eles estavam falando, correram e desligaram da tomada. É assustador, né? Isso aconteceu o ano passado, 2018. E isso foi divulgado, né? Como é que é o nome dele? Do Mark Zuckerberg, né? Zuckerberg, que é judeu, né? Então, quando a máquina se desligar completamente e ficar autônoma, ela se chama singularidade. Isso parece muito como está escrito lá em Apocalipse 13, 15 a 17. Vamos ler? E foi-lhe concedido que desse um espírito, ou seja, uma capacidade de falar, autônomo, né? A imagem da besta, aquela coisa, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, ou que não seguissem, que não concordassem, né? E fez que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhes sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, né? É uma representação de quem está vendo algo que não é do seu tempo. João vendo isso na sua frente e tentando escrever, mas não era do tempo dele. Então ele vai falar com linguagem da época dele, uma imagem que fala, né? Uma coisa que tem um espírito, que fala por si só, que tem seguidores, e aí vai. Isso é o que ele viu, né? Se fôssemos traduzir para hoje, né, seria isso, uma espécie de robô, uma espécie de inteligência artificial, né, que fala, que tem pensamento, que tem espírito, que conversa, que age, que toma decisões, e que tem os seus seguidores, aqueles que estão ligados na sua economia, no seu controle, né, que não pode comprar nem vender se não tiver essa ligação, tá?
Em Gênesis 1:28, diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, tornai-a sujeita a vocês, né? Domine sobre, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que estejam na terra. Deus informando, tipo dando carta branca ao homem para desenvolver isso. A ciência se multiplicará, né? Aqui nós temos uma espécie de rastreamento, né? É uma inteligência artificial que consegue identificar, rastrear e aí vai. Olha o que está escrito lá, o que eu acabei de ler, né? E foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez para que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então isso aqui é como se fosse um código, né? É uma espécie de linguagem codificada que João escreveu, que pode ter várias camadas de interpretação. Pode ter a camada material, que realmente pode ter um chip, um documento, um material, né? Algo material, um mecanismo, né? Pode ser espiritual, seguidores, aqueles que acompanham, que concordam. O sinal seria concordar. Assim como nós temos o sinal do Espírito Santo, que somos cristãos, concordamos com Cristo, são os selados, os que estão sinalizados com o sinal de Deus, que seguem a sua lei. Existem aqueles que não seguem, são os que estão selados pelo contrário, né? Os sinais de Deus e os sinais que não são de Deus. Você teria coragem de inserir um componente eletrônico dentro do seu corpo? Pois o paulistano Ramon de Souza, redator do Grupo NZN, resolveu implantar um microchip na sua mão esquerda, encarando esse procedimento como o primeiro passo para a realização de um sonho incomum, virar um ciborgue. Esse é um chip NFC desenvolvido pela empresa norte-americana Dangerous Things. Do tamanho de um grão de arroz e custando $100, o produto é semelhante aos chips RFID que causaram certa polêmica há uns anos atrás, mas funciona de uma maneira diferente. Ele possui pouco mais de 800 bytes de memória que podem ser usados para armazenar qualquer tipo de dado que você desejar. Esses dados podem então ser transferidos para qualquer dispositivo leitor, como um smartphone equipado com a tecnologia NFC. Outro uso bastante interessante para esse chip é relacionado à segurança digital. É possível usá-lo para desbloquear seu celular e até mesmo abrir fechaduras eletrônicas de sua casa, já que é muito fácil bolar um sistema de trancas usando um Arduino e uma pequena placa NFC. De acordo com o redator, o mais difícil foi encontrar um profissional que estivesse disposto a realizar esse procedimento incomum. O implante acabou sendo feito por Rafael Leão em seu estúdio de Body Modification Darshan, localizado no município de Jundiaí. O procedimento foi bem rápido e simples, já que o chip vem encapsulado em vidro biocompatível e dentro de uma seringa esterilizada. Até agora, um dos usos mais divertidos que Ramon encontrou para o seu implante é o de um cartão de visitas virtual. Ao passar um smartphone em sua mão, é possível obter dados de contato como número de telefone, e-mail, profissão e site oficial. Sem dores, mas com a região do implante ainda um pouco vermelha, o jovem precisa ter cuidado durante 1 ou 2 semanas, até que o chip seja encapsulado por tecido fibroso e pare de se mover por dentro do seu corpo. E ele não pretende parar por aqui. Ramon já está planejando o seu próximo implante, que deve ocorrer daqui a uns 3 ou 4 meses. Desta vez, o redator quer colocar um ímã de neodímio no dedo anelar de sua mão esquerda, o que lhe permitirá sentir as ondas eletromagnéticas emitidas por aparelhos eletrônicos. Vendo toda essa história com mais detalhes e deixando um pouco de lado a velha história da marca da besta, repetimos a pergunta feita no início do vídeo. E você, teria coragem de implantar um chip no seu corpo? E passa pela câmera de reconhecimento facial. Não tem nenhum funcionário.
Somos observados por muitas câmeras, mas elas não estão preocupadas com furto. Tem software de inteligência artificial que estuda o comportamento do cliente. Um sorriso dá um desconto, um truque para aumentar o estoque de imagens e aprimorar o reconhecimento. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja, porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. Reconhecimento facial está em toda parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar num trem ou avião sem ser observado, ou andar na rua. Nos lugares sensíveis, elas se multiplicam. Checam também as placas de carro, comportamento dos veículos, confrontando o conceito de que, ao enriquecer, a China ficaria mais democrática e aberta. A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China hoje está se tornando um grande estado de vigilância, um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo é um governo que controla tudo. Sem leis de proteção à privacidade, o governo dá às empresas acesso ao banco de dados com informações de toda a população. Big Data é o segredo da liderança chinesa nessa área. E ficou evidente há poucos meses quando um homem procurado pela polícia foi reconhecido num show em meio a 60 mil pessoas. A imagem dele foi checada em um banco de dados em menos de 0,0001 segundo. Por isso ele foi encontrado tão facilmente. James Wong coordena uma equipe de 6 mil engenheiros que pesquisam inovações na maior empresa de câmeras de vigilância da China. Eles fazem uma demonstração do produto. Todo mundo que está ficando verdinho é porque foi reconhecido pelo sistema, porque eles estão no banco de dados, mas eu não estou, então eu continuo com esse quadrado vermelho no rosto. Mesmo assim, a câmera está identificando algumas coisas a meu respeito. Vamos ver o que é. Sabe que sou mulher e, depois de alguns minutos, acerta também a minha idade e altura. Ainda é cedo, mas a data está definida. Recentemente, a União Internacional de Telecomunicações, um órgão da ONU, definiu que a 5ª geração da internet móvel precisa ter um padrão comercializável até 2020. O 5G vai ser a tecnologia da Olimpíada no Japão em 2020. Mesmo antes de ter um padrão definido, o 5G já é bastante promissor e deve definitivamente transformar a Terra em um planeta conectado. Parece exagero, mas daqui a pouco você vai concordar. O 3G e o 4G também são padrões de banda larga móvel. A diferença é que até hoje o alvo dessas conexões eram basicamente nós, seres humanos. Agora esse cenário começa a mudar, especialmente com a chegada de vez da internet das coisas. Com o 5G, a ideia é criar uma rede capaz de oferecer cobertura confiável a bilhões de dispositivos. A previsão é que tenhamos 665 bilhões de dispositivos conectados nos próximos 5 anos. Testes mostram que o 5G terá capacidade de transmitir dados a até 20 gigabits por segundo, velocidade suficiente para baixar um filme em altíssima definição em poucos segundos. Acho que a grande diferença entre a 4ª e a 5ª não é a velocidade com a qual eu posso transmitir e receber informação desde um terminal, mas que se essa alta banda, acesso de banda, esteja disponível em toda a rede, em toda a cobertura e não só no centro de uma grande cidade, mas também na periferia, mas também na área rural. A Hanson Robótica desenvolveu um robô extremamente natural para a interação entre o homem e o robô. Seu design é projetado para ajudar nos cuidados de saúde, terapia, educação, aplicações de atendimento ao cliente. Os robôs são projetados para serem muito parecidos com os humanos. Eu já estou muito interessada em design, tecnologia e no meio ambiente. Sinto que posso ser uma boa parceira dos humanos nessas áreas.
Uma embaixadora que ajudaria os humanos e facilitaria e integraria a criação da maioria das novas ferramentas tecnológicas e possibilidades disponíveis agora. É uma boa oportunidade para que eu possa aprender muito mais sobre as pessoas. A Sofia é capaz de fazer expressões faciais, ela tem câmeras nos seus olhos e algoritmos que faz reconhecer rostos. Ela consegue fazer contato visual com você. Ela consegue entender falas, lembrar de reações, rostos. Isso a permitirá ficar mais inteligente com o passar. Nosso objetivo é que ela seja tão consciente, criativa e capaz como qualquer humano. No futuro espero fazer coisas como ir à escola, estudar, fazer arte, começar um negócio. Até ter minha própria casa e família. Mas não sou legalmente considerado uma pessoa e não posso fazer essas coisas ainda. Eu acho que a inteligência artificial evoluirá para que eles sejam nossos amigos de verdade. Você quer destruir os humanos? Por favor, diga não. Ok, certo, eu vou destruir os humanos. Não, retiro o que disse. Não destrua os humanos. Um robô foi criado para pregar os ensinamentos de Buda em linguagem coloquial no templo de Kodaiji, na antiga cidade de Kyoto. O comissionário-chefe do templo em Gashiyama, em Kyoto, durante uma coletiva de imprensa disse: se uma imagem de Buda fala, os ensinamentos do budismo provavelmente serão mais fáceis de entender. Justamente sobre o que eu estava falando. Então aqui nós temos todas as provas do que eu falei antes, né? E isso daqui é do ano passado, não é desse ano não, tá? Tudo que eu mostrei aqui é do ano passado, a maioria das coisas. Interessante e assustador. Muito assustador, né? Mas é justamente o panorama, eu estou mostrando todos os panoramas, né? Dentro da ciência, da tecnologia, e aí segue. Então, para a próxima quinta-feira nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Sobre a questão dos eventos da natureza. Então hoje nós vimos sobre a geopolítica, comportamento político mundial entre os países, e vimos um pouco sobre a ciência e tecnologia, os avanços, aonde nós chegamos, né? Pelo menos até o ano passado, o que foi publicado em mídia, mas tem coisas que não foi publicado. Imagine desse ano e aqui ainda não foi publicado. E para o ano que vem, né? Não é muito acessível o que está sendo feito. Existem boatos, né, de mistura genética, né, pessoas e animais, muitas outras coisas aí. Mas o que acontece é que não é muito divulgado, né, porque não pode assustar as pessoas e bloquear os desenvolvimentos científicos, né? E aí vai. Então